Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com mais um episódio do podcast Cura Sem Fronteiras. Eu e meu filho Pedro Figueiredo. Hoje o nosso nobre convidado é o Dr. Emerson Najib, do Rio de Janeiro, especialista, ortopedista, traumatologista e especialista na técnica de Figueiredo. Ele atua em grandes hospitais, porta aberta no Rio de Janeiro e tem uma grande experiência de trauma. E hoje nós vamos poder conversar um pouquinho com o Emerson e, sobretudo, mostrar na prática os casos que ele vem aplicando a técnica de Figueiredo em fraturas expostas e perdas cutâneas. Portanto, boa noite, Emerson. Um prazer tê-lo aqui no nosso podcast. Eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes e falasse um pouquinho da sua experiência com a técnica de Figueiredo. Boa noite, doutor Leandro. Boa noite, Pedro. Me chamo Emerson, sou médico ortopedista, como você já falou, e atuo aí em alguns hospitais do Rio de Janeiro, né, com um movimento muito grande, né, na área de trauma. É, e o número de casos que a gente tem com exatamente isso, com perda cutânea grande, né, que a gente antigamente, antes da técnica, tinha essa dificuldade de cobrir, né? E às vezes até ficava para segundo tempo fazer retalho, né? E o paciente ficava internado, aumentando número de dias de internação era grande, né? Hoje em dia, com a técnica, a gente tem uma deshospitalização muito rápida do paciente e uma melhora muito mais rápida do caso, né? E aí a gente separou alguns casos aí, né? Mandei para ti, né, professor? Para a gente poder discutir aí esses casos e ver aí como é que tá fluindo aqui no Rio. Perfeito, Emerson. Você já fez observações aí pertinentes, com relação à deshospitalização e à melhora rápida, e, sobretudo, você hoje consegue, no primeiro atendimento, já dar tudo que o paciente precisa ali em um único procedimento, né? Você consegue, como a gente vai mostrar nos casos aí, ele chega com perda cutânea grande, você já consegue fixar a fratura e cobrir com a técnica e rapidamente dar alta para esse paciente. Você tem média, assim, do tempo que permanece com esse paciente uma fratura exposta, por exemplo, após a aplicação da técnica? É assim, após a aplicação da técnica, a gente só deixa o paciente internado no máximo, assim, 48 horas, assim, que seria o tempo de antibiótico profilático, né? E após essa dose de antibiótico profilático, a gente já dá alta no paciente para acompanhamento ambulatorial. Antes disso, a gente precisava deixar o paciente internado mais de 10 dias para poder converter, e às vezes aí estendia mais ainda o tempo para rodar retalho, né? Enfim, e ver se o retalho iria vingar, né? Hoje em dia é muito mais rápido. E também o acompanhamento ambulatorial ficou muito mais ágil por conta dessa melhora na logística. E sem infecção, né, Emerson? Isso daí é um ponto importante, Sim, porque era 10 dias se o paciente ficasse tudo bem, né? Mas muitos é desses casos verdade. aí infectavam, e agora com a técnica traz mais segurança nesse sentido. Emerson, Tá. eu gostaria que você mostrasse os casos que você trouxe para a gente. Eu acredito que você vai querer mostrar mais de um caso pela sua grande experiência, e você não vai se conter em mostrar um só. Aí fica à vontade para poder mostrar para nós aí o primeiro caso. E tinha mais casos, hein? E tinha mais casos. Só que aí tem que limitar, senão o tempo extrapola, a gente fica aqui até. Verdade. Isso mesmo. Vamos lá. Esse é o primeiro caso que eu queria mostrar, né? Foi uma lesão por corte com maquita, onde houve uma grande laceração da pele, né? E uma perda cutânea e uma lesão de partes moles importante aqui na região volar do antebraço do terço médio. E foi utilizado, né, da técnica para que pudesse ter a cobertura, né?
do reparo tendíneo, né? E assim, houve uma melhora muito grande, né? Só de da gente fazer a técnica da maneira correta, que é um desbridamento amplo, né? Uma limpeza, uma lavagem mecânica cirúrgica abundante, com soro fisiológico, né? E, e aí a cobertura com a prótese de polipropileno, né? Só da primeira abordagem, porque essa foi a primeira abordagem, né? Só da Uhum. primeira abordagem para já para a primeira revisão, teve uma melhora muito grande do antebraço como um todo, né? Que o professor sempre fala, né? Do edema, do antebraço, do membro como um todo, né? Só na segunda foto agora que eu vou mostrar, uma melhora muito grande, a pele já enrugada, né? Os pontos já cicatrizados, né? E uma melhora grande do edema, que progressivamente a gente vai ver já com um começo de um fechamento, né? Da central da ferida, né? E, e assim, casos assim, antigamente a gente demoraria um tempo muito maior, né? E a chance não, a taxa de infecção seria muito, muito, muito maior, né? Aí a gente já vê na terceira foto já a, a pele já começando a epitelizar, né? Nessa foto já foi retirado os pontos, o Certo. membro já uma melhora do edema mais ainda do que na segunda foto, né? E nessa imagem também, já com uma melhora, e na terceira já sem a prótese, né? Nossa. Com, com o antebraço totalmente epitelizado, já, Sem uso de enxerto, né, Emerson? Foi sem direto até o uso de final. enxerto. Nenhum, Esse caso nenhum. demorou quanto tempo, Emerson? Então, esse caso demorou 3 meses e meio, né? Eu passei 2 semanas, um pouquinho do prazo de 3 meses, né? Que a gente tem aí para troca da prótese. Eu acreditei que ia epitelizar, eu falei, vou deixar só mais 2 semanas, porque já estava quase no ponto, né? E aí essas duas Perfeito. semanas foram suficientes para poder fechar tudo. Perfeita a sua colocação. Eu vou até pegar um link aí que foi muito bom que você falou. A recomendação é de, a partir entre o terceiro e o quarto mês, efetivar uma troca, mas fazendo exatamente o que você fez. Se perceber que vai, nesse período, vai completar a cicatrização, aí já não é necessário a troca, porque vai estar no finalzinho, e o objetivo da troca é não perder velocidade de cicatrização. Então a sua opção foi perfeita, percebeu com a sua experiência já que estava finalizando, falou, não, vou deixar aqui, não há necessidade. E ficou muito bom, por sinal, espetacular. Esses casos, o que Obrigado. acontece? Eu vou comentar e você disse se for o que esse paciente fica bom, a gente não consegue fazer um acompanhamento dele depois, um ano depois, 6 meses depois, para poder ver a maturação desse tecido regenerado, que ia Uhum. ficar o aspecto de uma lesão como essa um ano depois, ela é praticamente imperceptível. Sim, sim. E assim, essa questão da prótese, eu vi que ela também estava estável ainda com 3 meses, aí eu falei, já está quase epitelizando, eu vou deixar epitelizar. Uma observação também é que ele já, em todo momento, desde a primeira abordagem, eu já eduquei falando para ele no sentido dele movimentar os dedos, movimentar o punho, que isso também estimularia a cicatrização da ferida e ele conseguia movimentar, porque já tinha feito a tenorrafia de todos os tendões, né? Então ele já foi movimentando e já chegou na epitelização da pele com um movimento já satisfatório, né? Não completo, com força completa, né? Tanto que ele falou que depois da primeira sessão de fisioterapia, ele falou: Nossa, doutor, eu tô muito melhor só com uma sessão de fisioterapia. Eu falei: Se você tá melhor com uma sessão de fisioterapia, imagina daqui a 10 sessões de fisioterapia. Vai estar Né? já quase curado Quase perfeito. Muito, e, muito bom. de questão de força, né? É isso aí. Mais um toque que você deu.
que pode, durante a utilização da técnica, já ir, na verdade, reabilitando, fazendo a autorreabilitação ou com auxílio do fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, mas não há necessidade de ficar imobilizado durante o uso da técnica. Ele ficou imobilizado o tempo necessário para a recuperação da tenorrafia, mas a, Sim. a aplicação da técnica em si não inibiu a reabilitação dele. Muito bom esse caso aí, muito bom mesmo. É o segundo caso, né? Esse segundo caso, ele é um paciente que sofreu uma queda de motocicleta, um caso raríssimo aqui nos hospitais de trauma do Rio de Janeiro, né? O maior número de casos é queda de motocicleta, né? E principalmente fraturas em membros inferiores, né? Essa em questão é uma fratura de ossos da perna no terço médio, é, que chegou na emergência e a gente já diagnosticou e levou para o centro cirúrgico, né? E, e a gente, assim, classificando a grosso modo, em primeiro momento, a lesão, a gente classificaria como uma lesão do estilo 3A, né? Que, assim, a princípio, olhando assim, conseguiria fazer o fechamento facilmente, né? Só que é aquela questão, aquela velha história, faria, sem um desbridamento amplo, faria um fechamento dessa ferida, a ferida iria necrosar, iria infectar, em grande parte iria infectar, e teria que fazer uma nova abordagem, com um novo desbridamento, antibiótico de amplo espectro. Então, assim, a gente andando para trás e fazendo da maneira correta, né? Fazendo da maneira que a gente já sabe que dá certo, debridando, fazendo desbridamento amplo, limpeza exuberante da lesão, a gente tem um resultado melhor, né? E aí nessa questão, nessa, nessa, nessa lesão foi feito, né, o desbridamento amplo da ferida, né? E aí, classificando novamente a ferida, a gente teria uma Gustilo 3B, né? Perfeito. Já tirando todo o tecido que não é viável, a musculatura, né? Que não tava viável, sem contração, a coloração alterada, né? E aí a gente tem uma ferida que essa ferida vai vingar. E aí a gente cai naquele problema de como a gente vai cobrir, né? Vai rodar retalho? Não vai rodar retalho? Assim, precisa de uma expertise para rodar retalho, né? E aí a gente, com a técnica ensinada pelo professor Leandro, a gente consegue hoje em dia, através da técnica de Figueiredo, ter uma cobertura precoce, sem precisar ter aquela expertise toda, né, do retalho, né? E aí essa opção é uma opção excelente para a gente e com um resultado muito bom, né? E aí, na lesão em questão, a gente fez a cobertura com a prótese de polipropileno, Perfeito. e colocou a fixação externa. Assim, poderia colocar a placa com parafusos sem problema algum, né? Só que no caso, nesse caso, a gente optou pela fixação externa, né? Que era o que a gente tinha lá, assim, de forma rápida lá no serviço. Aí a Disponível, né? gente, sim, aí a gente fixou com a fixação externa, ficou bem estável, né? E assim, a gente sabe que vai evoluir bem com a técnica de Figueiredo, né? Queria fazer uma observação, duas observações, Emerson. Primeiro que perfeito o debridamento que você fez ali, percebeu com a sua experiência já nesse tipo de trauma, é isso. Percebeu que aquele tecido ao redor ali estaria inviável, só ia dar mais trabalho depois, porque poderia ter que ampliar a prótese ou aquela área de necrose, uma nova internação para poder fazer essa ampliação da cobertura com a prótese. Perfeito, e você pode ver que na próxima foto que você já colocou com o fixador,
que era um membro com múltiplas escoriações. Ele vai escoriação lá do joelho até o dorso do pé. A gente sabe o tanto que é bom para infectar isso aí tendo uma ferida aberta, né? Faz essa contaminação da superfície da pele e invade mesmo ali. Esses casos, quando chega com muita escoriação assim, a gente já sabe o problema que ele já está se apresentando ali. E você anteviu, retirou o tecido necrótico que realmente não estava viável, musculatura que não estava inviável, cobriu tudo isso aí, como você está dizendo, com segurança, né? Hoje você tem segurança de colocar numa lesão desse tamanho a técnica de Figueiredo e conduzir numa boa? Sim, com certeza. Assim, como a gente foi conversando, né, no início, a logística, né, do hospital com essa questão de deshospitalização mais rápida, o ambulatório está rodando mais rápido e a gente consegue ver esse paciente com segurança em uma semana ou até duas, sem problema nenhum, que há tempos atrás a gente não conseguia, porque o ambulatório lotava, e aí a gente perdia esse segmento, e hoje em dia, assim, com uma logística melhor hospitalar, a gente tem um acompanhamento melhor e um cuidado melhor com o paciente, claro, né? Perfeito. Isso é. É notável isso aí. Deshospitalização rápida, pouco tempo de antibiótico, terapia venosa, como você falou, você usa aí 48 horas ou um pouquinho mais. Se o paciente tiver, por exemplo, esse paciente não tinha outros traumas concomitantes, ele tinha segurança para ir embora, já Sim. deshospitaliza e acompanha a nível ambulatorial. Eu queria te fazer uma pergunta específica. Você chegou até a comentar aí. Você, se tivesse disponível lá, você toparia, entraria com segurança também com osteossíntese definitiva, né? Porque tem que ficar claro que não é todo hospital que tem lá um setor de armazenamento de todos os materiais que a gente precisa. Nem todo hospital. Eu tenho percebido que vem mudando justamente por conta da técnica de Figueiredo, uma coisa que agora passou a estar mais disponíveis nos hospitais, onde tem pessoas como você já no trauma, na frente do trauma, tem as caixas lá de grande fragmento, pequeno fragmento, é, todo o arsenal que você precisaria para fazer uma osteossíntese definitiva. Eu só queria que você dissesse se você tem experiência com situações que você tinha disponível material e fez a Sim. osteossíntese de primeira, definitiva, de primeira num caso como esse. Um caso parecido com esse, a gente fez o desbridamento, né? Bem parecido, fez o desbridamento e não teve cobertura cutânea, e aí a gente optou por fazer a técnica de Figueiredo e fazer a síntese definitiva com um plug point, né? Não foi a haste nesse caso que a gente fez, foi a Aham, plug point, mas assim, poderia fazer a haste, assim, sem problema nenhum. sim, E fez a placa em ponte e evoluiu muito bem, com sei. cobertura total e no final, né? E o paciente muito bem, do mesmo modo, mesmo procedimento. Perfeito. É interessante comentar porque, assim, a técnica de Figueiredo, além da segurança da perda cutânea, né, ela permitiu essa osteossíntese definitiva no primeiro Definitivo. atendimento ao trauma, né? Porque o padrão numa lesão como essa seria mesmo a fixação externa, né, o controle de danos para abordar no melhor, nas melhores condições de partes moles. Mas como com a técnica tem segurança de que não vai infectar, as partes moles inviáveis já foram abordadas, então, é, claro, sempre que o material estiver disponível, tem essa possibilidade aí de já fazer a Perfeito. síntese definitiva no primeiro atendimento. Perfeito, Emerson. Pode seguir com o caso aí, o que mais tem Aí é só opções a aí? radiografia mesmo, mostrando a redução, né, da Aham, fratura, isso, ótimo. que o alinhamento, né? E o terceiro caso também foi uma queda de motocicleta, né? Só que agora numa fratura, uma perda importante, né, de partes moles, também uma perda cutânea importante e uma fratura luxação de tornozelo, que é uma fratura articular, né? Isso é na lateral E do pé, né? Esse na está parte mostrando na lateral do lateral. pé, É bem exposição grande aí de articulação, ligamento, tem, tô vendo tudo aí, pelo que sim, levou tudo. e chegando até lá em cima no tornozelo, né? E aí, assim, uma lesão que seria uma tragédia, né?
Isso aí. Se a gente não tem essa opção da técnica de Figueiredo, a gente fica muito limitado assim, como é que vai tratar isso no curativo? Eu não sei fazer retalho, como é que vai tratar isso no curativo? É muito complicado, né? E o resultado a gente sabe que não é bom, né? Sem a opção da técnica de Figueiredo, né? Perfeito. E aí a gente vê a lesão pós-desbridamento amplo também da lesão. Só uma observação, nesse caso, existia uma lesão vascular, né? Agora, me recordando, existia uma lesão vascular. O pessoal da cirurgia vascular no hospital entrou, fez o reparo da lesão vascular, né? E aí a gente continuou, né, com Isso aí. a fixação externa e estabilização do tornozelo, né? E aí, feito a estabilização do tornozelo e a fixação externa, a gente entrou para fazer a técnica de Figueiredo, né? Mostrando no caso aí a cobertura que a gente sabe que está segura. Uma lesão vascular feita com reparo pela equipe de cirurgia vascular, a gente pôde cobrir com a técnica de Figueiredo e ficar tranquilo de que a gente teria um bom resultado, né? O que não seria uma realidade, né? Se a gente não tivesse essa opção. Perfeito. O exudato é o que eu falo sempre. Na hora que guardou aí, cobriu a lesão com a prótese, o armazenamento do exudato, onde o exudato embebe, sobrevive. É impressionante como que todas as estruturas, inclusive estruturas vasculares, que são extremamente sensíveis, né? Então a gente tem casos muito grandes ali com arteriorrafia, venorrafia e cobertura imediata com a técnica Figueiredo, embebeu com exudato, a gente tem certeza que vai estar tudo viável lá. E você está dando, um dos casos que você está mostrando aí, está dizendo exatamente isso aí. Muito bom. E Excelentes aí, casos. no final, a radiografia só mostrando a estabilização do tornozelo, né? Aham. Com a fixação externa. Mas, assim, o grande X da questão é mostrar que, assim, a proteção de uma lesão vascular com a técnica de Figueiredo. Isso a gente agradece a você, professor, de uma forma imensamente grata, assim, da nossa alma aí, por ajudar a gente com isso, né? Bom, eu fico feliz demais de ouvir as suas palavras ali. Cada vez que eu vejo um colega falando aí, mostrando os casos que tem, eu fico muito feliz, até de vez em quando dou até uma emocionada aí, para ficar, porque é muito bom ver pacientes serem tratados e de uma maneira tão efetiva e que antes não era assim. O índice de infecção em fraturas como essa aí chega a 75%, né, de lesões como essa, dos procedimentos que eram feitos, até o tempo que você tinha que aguardar o paciente internado, para que alguém que soubesse fazer o especialista em retalhos fosse para poder fazer essa cobertura. Depois a conversão, toda essa sequência levava um período de internação de 3 meses, pelo menos, em média, sendo que 75% infeccionava. E hoje eu ouvi você falar e mostrar casos com perdas cutâneas grandes em que você, principalmente essa ação sua, de ter o conhecimento e a coragem de fazer um debridamento ampliando a lesão, a gente não imaginava antes, numa fratura exposta com perda cutânea, a gente fazia de tudo para economizar pele. Hoje não, você sabe que aquela pele ao redor que não está boa vai ser removida. Você mostrou 2 casos onde a lesão inicial era menor e você transformou numa lesão maior, porém com tecidos absolutamente viáveis e cobriu com a técnica. Parabéns, Emil, você jogou bem demais esse E no jogo, caso hein? esse mais ainda, né? Porque um paciente com uma exposição desse tamanho, uma fratura grave, uma lesão vascular, provavelmente sem a técnica de Figueiredo, o vascular nem faria opção pelo Ele reparo faria uma vascular. ligadura, muito Sim. E provavelmente. provavelmente esse paciente evoluiria até para uma amputação Poderia. que o membro foi salvo aí, Isso aí. com a ação da equipe vascular e a cobertura com a técnica de Figueiredo. Muito bom. Você quer perguntar alguma coisa? Parabéns, Emerson, pelos casos muito bons aí. Apresentou 3 casos conduzidos de forma muito adequada aí, fazendo uma grande diferença aí para os pacientes. Mas eu queria te perguntar uma questão.
você se especializou na técnica de Figueiredo através do nosso curso, né? E já foi um dos primeiros aí a entrar no grupo. E, e eu queria te perguntar a diferença que o curso fez para que você tenha tanta segurança para conduzir os casos na maneira que você conduziu. Pedro, assim, eu sou muito grato mesmo, porque eu saí da residência já sabendo fazer trauma. Assim, na residência, eu fiz uma residência em um hospital de trauma também. Só que, assim, quando sai da residência, a gente sai da residência um pouco cru de vivência. A gente não tem essa vivência. É igual quando a gente sai da faculdade e vira médico e senta com o nosso carimbo para carimbar e escutar o paciente e querer tratar o paciente da melhor forma e falar assim, poxa, eu não sei. Eu realmente estudei, passei na prova, não sei o que e tal, mas agora deu branco, eu não sei fazer, não tenho segurança para fazer. Eu senti também esse sentimento quando eu saí da residência, nos primeiros anos. Só que assim, foi um marco quando eu fiz o curso, porque depois do curso eu senti segurança. Não, pô, essa lesão é grave, eu vou ter que debridar pra caramba, porque assim, os conceitos do trauma é desbridamento. E o professor Leandro fala isso várias vezes no curso, desbridamento, limpeza, proteção. Então, assim, eu falava, não, pode mandar, eu vou fazer, eu vou debridar, e não tenho medo, porque eu sei que eu vou conseguir cobrir. E eu sei que vai ser bom para o paciente, vai ter um resultado bom, e eu vou conseguir dar para o paciente um bom resultado com a técnica que eu estou utilizando, né? Então, assim, eu acho que foi um divisor de águas, porque agora, assim, eu tenho a segurança e a autoconfiança de falar, não, eu vou bater no peito e vou fazer, porque eu sei fazer, né? Eu Muito acho bacana. que, assim, isso foi o grande diferencial. Muito, muito bacana. E está Muito fazendo aí uma diferença enorme para os seus pacientes, sem dúvida. bem, conduzindo muito bem os casos. Parabéns, Emerson. Obrigado por participar, pela paciência, pelas palavras e estou orgulhoso de você. Obrigado, professor. É uma honra mesmo poder falar aqui com vocês, apresentar uns casos aí. Muito obrigado mesmo, de verdade, muito Eu, obrigado, muito honrado por isso. eu digo mesmo, nós teremos surpresas aí mais pro futuro, no pessoal do grupo, e você, sem dúvida nenhuma, está inserido nesse contexto. Emerson, para fechar a sua participação, eu queria te perguntar o seguinte: como que você vê a técnica de Figueiredo daqui a 10 anos? Assim, eu sei que tem na medicina, né, muito essa questão empresarial, né, essa questão farmacêutica e comercial, né, e eu vejo que isso ainda não tá correndo do lado, tá correndo para trás e às vezes até atrasando, né? Eu acho que quando a indústria começar a acompanhar, né, a ciência e, e principalmente as idealizações e os projetos futuros, e eles começarem a andar junto, começarem a estimular, eu acho que a técnica vai ganhar uma força que eu acho que aí não, assim, eu acho não, desculpa, eu tenho certeza não tem como segurar, porque vai ter um forte aliado, né? E vai despontar, assim, sem dúvida. Isso aí eu não tenho a mínima dúvida. Em vários congressos que eu já fui, né? Assim, a gente sempre tenta falar da técnica, da plateia, a gente da plateia pergunta alguma coisa sobre a técnica, tem artigo publicado da técnica e assim, e mesmo assim eles falam, não, realmente é uma boa opção e tal, e já desconversa o caso, né? Verdade. Eu sei que quando houver essa equalização de os dois trabalhando consonante, vai despontar, sem dúvida. Perfeito, é isso aí. Falou tudo, é o que eu penso também.
E isso está chegando, essa hora já está bem próxima agora, tá tudo, as barreiras diminuíram muito, as pessoas estão usando, assim como você, tem um leque de colegas utilizando aí, e não vai, não, essas barreiras que a gente imagina que seriam duras de transpor não serão mais. Tudo vai correr equalizado, como você falou aí, dessa forma mesmo. Muito obrigado mais uma vez, boa noite, valeu a paciência. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, Tamo junto Emerson. aí. Boa A noite. gente vai falando, Valeu, obrigado. Pedro. Boa noite, foi Valeu, massa. valeu. Obrigado. É.